Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Justiça do Tempo, o canal que nos faz mergulhar nos mínimos atos e nos convida a pensar de verdade. Se essa história tocar você de alguma forma, por favor, deixe seu comentário, inscreva-se aqui no canal e, claro, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Sua participação é super importante para nós. A história de hoje, meus amigos, aconteceu em 2015, em um hotel aqui em São Paulo. Naquela época, eu trabalhava como eletricista para uma empresa que ficava pertinho dali. E o que era para ser um serviço como tantos outros, se transformou numa das maiores lições de vida que eu já recebi. Foi mais uma prova do poder imenso das palavras e de como a vida tem um jeito de nos ensinar, de nos corrigir da forma mais direta possível, não importa o que a gente sinta. Seja alegria, raiva ou até medo. A vida encontra um jeito de nos mostrar o caminho. O serviço que eu precisava fazer era algo bem simples, tecnicamente falando, mas que demandava tempo. E, ironicamente, esse tempo extra foi fundamental para que eu pudesse ouvir e, hoje, compartilhar essa história tão impactante com vocês. O problema era um defeito elétrico num lustre, nada muito complicado. Quando cheguei no hotel, a proprietária me recebeu e pediu a uma funcionária que me acompanhasse, tanto para me mostrar onde era o problema quanto para ficar comigo enquanto eu trabalhava. Enquanto eu estava lá, concentrado no lustre, comecei a conversar com essa mulher. Ela era super simpática e prestativa, e a gente foi batendo papo sobre tudo e mais um pouco. O tempo passou voando. Falamos sobre o dia a dia, sobre trabalho, sobre a vida. E em certo momento, a conversa naturalmente chegou nos filhos. Foi nesse instante que eu percebi uma mudança completa no semblante dela. Aquela leveza sumiu e deu lugar a uma expressão de, sei lá, melancolia, talvez. Quando eu notei a mudança, não aguentei e perguntei: aconteceu alguma coisa? Você ficou triste? E ela, com um suspiro pesado, me respondeu: não, não é bem tristeza. É que, na verdade, eu tenho uma grande decepção. Aquilo me pegou de surpresa. Eu, com toda a minha curiosidade, e confesso um pouco de indiscrição, não pude deixar de perguntar: mas que tipo de decepção? E a resposta dela, dita com uma expressão que parecia a de alguém no corredor da morte, me marcou profundamente. Eu tenho 2 filhas. Mas uma delas é daquele jeito. Naquele momento, confesso que eu não conseguia imaginar do que ela estava falando exatamente. O rosto dela era um misto de sentimentos tão complexos. Parecia haver amor, ódio, raiva, culpa e muitas outras emoções ali, tudo ao mesmo tempo. Aquilo me causou um espanto tão grande que, quase sem pensar, instintivamente eu perguntei: mas que jeito é esse? E a resposta veio carregada de peso: ela é gay. E o pior de tudo, meu filho, é que eu sempre fui à igreja todo domingo, sempre levei as 2, e mesmo assim ela ficou deste jeito. Fiquei assustado. Tinha diante de mim uma pessoa que, aparentemente, amava e odiava a mesma pessoa ao mesmo tempo. Que confusão de sentimentos! Que caos! O que eu poderia dizer para aquela mãe? Na hora, meu primeiro pensamento foi: mas é só isso? Qual o problema da sexualidade da filha? Cada um é feliz como acha que deve ser. Para mim, a felicidade e o bem-estar de alguém vêm em primeiro lugar, sempre. Depois de processar um pouco a situação e as minhas próprias ideias, olhei para ela e disse: mas a senhora condena sua filha por isso? A vida é dela. O importante é que ela seja feliz do jeito dela. Mas, internamente, a curiosidade estava me deixando maluco. Eu me perguntava: por que existem casos assim? Qual a razão para aquela mãe ter que passar por isso, por sentir toda essa angústia por algo que, para mim, era tão natural? E foi então que, naquele momento exato, ouvi uma voz bem clara na minha cabeça. Não era uma voz física, mas uma espécie de intuição muito forte com a seguinte frase: a culpa é dela. Pensei: caramba, como assim? Culpa de quem? A voz repetiu, ainda mais firme: a culpa é dela. E logo em seguida, a mesma voz me disse: pergunte que você vai saber. Mas o que eu poderia perguntar àquela mulher? Como abordar um tema tão delicado?
Para mim, de verdade, não vejo problema algum em alguém ser gay. Cada pessoa tem suas escolhas, seu caminho para a felicidade. E a mesma voz que me disse que a culpa era dela, também me deu outra informação crucial. A filha gay é a que mais cuida dela, com carinho e atenção. Com essa nova perspectiva em mente, olhei para a mãe e, com um pouco de receio, perguntei: "Me diga uma coisa, qual o relacionamento que a senhora tem com as suas filhas? Como é a relação com cada uma delas?" Ela me respondeu sem hesitar: "A que é diferente, cuida de mim ao extremo. Ela é atenciosa, presente. A outra, a que eu considero normal, só vive em baladas, me dá mais problemas do que você pode imaginar." Imediatamente a voz na minha cabeça voltou, ainda mais enfática. A culpa também é dela. Aquilo estava me surpreendendo cada vez mais. Aquela voz, aquela intuição, parecia estar me guiando por um labirinto de verdades ocultas. E foi então que, não sei exatamente como formulei a pergunta, mas ela saiu, quase que de forma espontânea. "Me diga uma coisa, antes de a senhora ser mãe, qual era a sua opinião sobre o homossexualismo?" A resposta veio na lata. Aquela mãe, sem perceber o peso e a revelação contida em suas próprias palavras, me mostrou tudo o que eu queria saber. Ela respondeu com um sentimento de ódio, um ranço que parecia vir de muito tempo. Eu sempre odiei. Sempre tive nojo desse tipo de pessoa. No mesmo instante ouvi a voz em minha mente, em um tom firme e quase um alívio. "Viu? A culpa é dela. Aquele dia, meus amigos, marcou a minha vida de um jeito que vocês não imaginam. Cada vez mais eu percebo o poder colossal das palavras, das crenças que cultivamos e de como elas moldam nossa realidade e o futuro. Aquela mulher, que era tão devota, que ia à igreja todo domingo, aprendeu da forma mais dura que não adianta ir rezar, fazer rituais, se internamente, no seu coração e nas suas atitudes, você faz tudo errado, cultivando preconceitos e julgamentos. Essa história nos mostra, de forma clara, a importância vital de respeitarmos todas as pessoas, independentemente dos caminhos que elas escolham seguir na vida. Será que foi por isso que o próprio Jesus nos alertava tanto para não julgar? Para mim, particularmente, eu realmente acredito que não existem coincidências na vida. Tudo tem um propósito. Tudo nos ensina algo. E essa história, com certeza, me ensinou muito. Se você gostou dessa reflexão, se essa história fez você pensar, por favor, não deixe de compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais e mais pessoas. Muito obrigado por assistir, por sua atenção e por fazer parte da nossa comunidade aqui no Justiça do Tempo. Um grande abraço e até a próxima!